Bom, gente, eu quero já agradecer o pessoal que está ligado conosco aqui no nosso programa, né? Muita gente já ligada, você pode participar com o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta, que a gente, obviamente, vai tentar interagir ao máximo com você, telespectador e internauta da TV Cidade. Começou o ano legislativo efetivamente. A gente sabe que alguns vereadores mantêm sempre uma equipe para atendimento às pessoas, às comunidades, mas a verdade é que as reuniões onde o trabalho do vereador é exposto para a comunidade só foram retomadas hoje. Teoricamente, a reunião de hoje era para ter falado somente da formação das comissões permanentes, que são, nós vamos explicar daqui a pouquinho, falando da formação das comissões, explicando o dever dessas comissões, que já gerou polêmica. A gente também vai falar qual foi a polêmica relativa à formação das comissões nas votações de hoje. Mas, antes de mais nada, vamos falar da questão da Lei 351, aprovada no final do ano passado, que vem gerando muitas reclamações, tem um grande protesto marcado para a próxima semana, que é aquela lei que aumenta o gabarito para a construção de prédios no bairro do Alto, ampliando para até 20 andares. E o tema foi levado ao plenário hoje pela vereadora Márcia Valentim, pela professora Amanda, que, como falou na sua vinda ao programa semana passada, já havia feito uma colocação oficial do seu mandato na Câmara pedindo a revisão da aprovação dessa lei. E as duas se pronunciaram, e também o líder do governo na Câmara, o vereador Fidel Faria. Então nós vamos ver o que cada um deles falou a partir do assunto, quando foi puxado pela vereadora Márcia Valentim, ainda no início da sessão de hoje. Vamos conferir primeiro, então, o que falou a vereadora Márcia. É com gratidão a Deus que a gente começa mais esse ano legislativo, embora a gente tenha trabalhado, o gabinete aberto aí, desde o início de fevereiro. Eu quero me pronunciar a respeito de um assunto que tem gerado polêmica na cidade. E, diante dessa polêmica, diante de um projeto de lei que foi colocado de tamanha relevância, a gente repensa. Eu não tenho problema nenhum de falar, pelo contrário, eu tenho a dignidade e a firmeza de dizer que esse projeto de lei complementar 351, ele precisa ser avaliado, senhores vereadores, com todo respeito a essa casa. Todo projeto de alta relevância e de grande importância para a nossa cidade precisa ser transparente, precisa ser claro. Abrindo um parêntese, eu fiquei muito satisfeito quando eu cheguei, eu vi os projetos que chegam aqui na casa hoje, que serão votados na semana que vem, chegaram para a gente poder analisar, poder observar, poder avaliar. E dessa mesma forma, os projetos que chegam nessa casa têm que ser transparentes, como está sendo hoje aqui, esses projetos que ainda serão colocados. E diante de toda essa polêmica, eu venho dizer que o projeto ele foi aprovado por unanimidade nessa casa. Mas é necessário reavaliar. A gente sabe que está na Justiça, a gente aguarda a resposta, senhor presidente, mas é necessário reavaliar porque a gente precisa ouvir a população. E foi andando nas ruas, foi sendo abordada, foi ouvindo, que a gente repensa. E a gente vê o que é benefício e o que é malefício. Então, a partir do momento que a gente escuta a população, a gente reavalia. E a gente coloca na mesa de forma transparente. Eu peço até que todos os projetos que chegam nessa casa sejam lidos na íntegra, para que a população ouça também, para que a gente consiga, de forma muito clara, muito transparente, ouvir e colocar à luz a discussão com a sociedade organizada, com os grupos da cidade, com o eleitor, com a população, com o povo da nossa cidade, que merece explicação. E a gente colocar os prós e os contras, ouvir a sociedade organizada. E a minha colocação é essa: a gente precisa reavaliar realmente esse projeto, senhor presidente. Bom, o debate seguiu com um complemento da vereadora professora Amanda, que reforçou o posicionamento que ela já havia comentado ao vivo aqui na semana passada, quando visitou o nosso programa. Vamos conferir aí o que falou a vereadora. Vereadora Márcia, em relação ao tema que a senhora salienta no início da sessão, só para fins de esclarecimento, a gente entrou com um pedido durante o recesso parlamentar que a gente fizesse uma anulação do procedimento que tramitou
os projetos de lei referente à futura lei que foi nomeada e numerada pelo 351 de 2025. Trata de uma avaliação minha, feita dentro dos trâmites de procedimento de votação em acordo com o regimento interno da Casa, e a gente percebeu que o projeto de lei complementar 026 tem uma divergência, e esse pedido foi feito durante o recesso, mas como a gente estava em recesso, não poderia proceder com os trâmites de votação naquele momento, e a gente vai estar atravessando na próxima sessão um requerimento novamente tratando do tema sobre anulação dos projetos que foram votados naquele dia 9 de dezembro, a qual a Lei Complementar 351 de 2025, promulgada em 19 de dezembro, foi passada por nossa Casa através do projeto de Lei Complementar 026, que a gente identificou que dentro dos ritos do regimento existe vício insanável, e o que compromete todo o trâmite legal para que essa lei produza todos os seus efeitos jurídicos. Então, a gente vai estar atravessando esse requerimento na próxima sessão. Tá bom? Bom, tá aí então, a vereadora se posicionou. Posteriormente, quem falou foi o vereador Fidel Faria, que é líder do governo na Casa, e até falou da possibilidade de rever aí a situação do projeto, da lei, porque foi aprovada como lei, e retomar esse debate no plenário. E eu acho que é mais do que necessário, as falas das vereadoras, a manifestação da população já mostram que é um projeto que foi aprovado de uma maneira equivocada em termos de transparência e de democracia. É um projeto que mexe com algo muito importante, que é o zoneamento, e não passou sequer pelo Conselho da Cidade, que é o conselho que opina, que é um conselho justamente para opinar e aconselhar e até mesmo ajudar a regular as questões relativas ao urbanismo, ao planejamento. Então não passou por ninguém, não passou direito pelos vereadores que votaram correndo, muitos não sabiam nem que estavam votando, é verdade. Posteriormente, muitos debates, a sociedade e a prefeitura, até o momento não havia se posicionado oficialmente. Então, esse projeto voltar para a Câmara e ser revisto e ser debatido com calma é fundamental. Vamos ver o que falou o vereador Fidel e que acabou gerando novos comentários das vereadoras Amanda e Márcia. Vamos conferir. Os vereadores, mesa. Presidente, sobre o questionamento da vereadora, da vereadora Márcia e também da vereadora Amanda, entendo esses questionamentos, e se acha que tem alguma segurança jurídica do jeito que foi feita a votação, ou alguma dúvida, ou não foram de acordo conforme a votação, não teria problema nenhum, no meu ver, em botar em pauta de novo, ter a discussão dos vereadores e a gente votar de novo, de acordo que isso ficasse seria melhor acomodado para vocês duas que estão nessa dúvida, essa discordância talvez da votação, a Casa Democrática, e às vezes até com mais clareza para a população, sem problema nenhum, presidente. Vereadora Amanda. Presidente, só para que a gente deixe claro aqui, a gente teve um trâmite interno, vereador Fidel, que quando a gente revisita as sessões do dia 4 e do dia 9, a gente constata que houve uma sobreposição de projetos com temas diversos dentro da mesma numeração, o que causa esse vício insanável. É o que faz parte da base do nosso requerimento de anulação do procedimento desta lei complementar específica, e a gente tem no mesmo requerimento outros pedidos de anulação de outras legislações que foram votadas de forma que são divergentes do que prega o regimento. Então, independente do mérito do tema abordado nos projetos de lei, a gente precisa respeitar o nosso regimento, e a gente está rogando aqui para que a gente faça exatamente o cumprimento daquilo que está determinado no regimento. O plenário ele é soberano dentro do silêncio daquilo que o regimento não nos traz, mas a partir da forma que o regimento regula, a gente precisa obedecer o texto legal, a ordem legal. Vereadora Márcia Valentim. Olha, fato é que esse projeto ele precisa ser revogado. A gente está ouvindo a população. O projeto ele precisa ser revogado. A gente precisa realmente fazer audiência pública, conclamar audiência pública para que a população seja ouvida. É isso que a gente precisa fazer, ouvir a população. Bom, tá aí, gente? Estamos aqui ao vivo no Cidade Agora, no nosso boletim da Câmara. Vimos aí que, inclusive, deu para perceber que havia pessoas
acompanhando a reunião e que cobraram, né, esse posicionamento da Câmara. Então, vimos aí que o assunto evoluiu e a gente vai estar acompanhando. Quero agradecer a participação da Suzana Caete, mandando uma boa noite para a gente, dizendo que é moradora do Alto e espera que não seja construídos prédios de 20 andares lá no bairro. Agradecer também a participação do Michel Castro, mandando um abraço para a gente, parabenizando o programa. Também o meu amigo André Luiz Teixeira, mandando boa noite para a gente. Obrigado a todos aí. Daqui a pouquinho a gente vai interagindo mais com as pessoas que estão falando. E até tem um comentário aqui do Kleber Teixeira, que fala sobre a vereadora ter voltado atrás, etc. O Kleber, eu até entendo a tua crítica, mas eu acho que o posicionamento é justamente o seguinte: o vereador lá está para ouvir a população. Votaram, viram que a população não aprovou e há possibilidade de retomar e tentar atender o que são os verdadeiros anseios da população. Eu acho que recuar, reconhecer e fazer as coisas andarem como deveriam não é demérito, não. Eu acho até que não só a vereadora Márcia, a vereadora professora Amanda, como qualquer vereador que reconhecer isso e assumir, né, que o projeto vai em desacordo com o que pensa e deseja a maioria da população teresopolitana, está de parabéns. Eu acho que a crítica, se mantiver um posicionamento que notoriamente é rejeitado pela população. Eu acho que é isso que é o detalhe, né? Quem dera se os políticos sempre estivessem ouvindo mais a população quando tem algum equívoco de administração, de legislação, e recuam para poder atender o que a população está demonstrando. Eu acho que, nesse caso, respeito a tua opinião, entendo até a tua crítica, mas eu vejo de outra maneira. Eu acho que o momento é da Câmara seguir esse mesmo passo e rever e atender o que a população está clamando que a Câmara faça, né? O André também falando, eu concordo da mesma maneira, André. Eu acho que tem que pensar, errou, mas a população demonstrou que não ficou satisfeita. Então, se é uma casa que é eleita pelo povo para representar a população, ela tem que ouvir a voz das ruas, e eu acho que alguns, pelo menos, estão ouvindo. De parabéns a quem está ouvindo. É a minha opinião, mas respeito também a de vocês. Bom, daqui a pouquinho eu vou interagindo mais com vocês aqui, mas a gente tem que concluir o nosso boletim. A sessão de hoje, né, que foi a volta depois do recesso legislativo, falou da questão dos prédios, mas não falou de outros temas, porque a pauta era exclusivamente para a formação das comissões. E aí, o que são as comissões? A Câmara Municipal ela tem as chamadas comissões permanentes, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Fazenda e Finanças, Comissão de Educação e etc. e tal. São de diversos segmentos e áreas que têm suas comissões, são formadas por 3 vereadores, um é eleito presidente, um é o chamado vogal e o outro é apenas membro. E essas comissões têm que se reunir para dar pareceres sobre os projetos. Por exemplo, se um projeto é mais voltado para a área educacional, ele passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, que verifica se ele não confronta com alguma outra lei municipal, com uma lei estadual já existente ou com a Constituição Federal. Depois, se ele cria uma despesa para o município, tem que ter o parecer de uma comissão de Fazenda e Orçamento, de Finanças e Orçamento, para entender de onde viria a receita para a aplicação daquela obra, daquele projeto, daquele programa, etc. E aí, por fim, vai para as comissões afim. Se é um projeto voltado para a educação, obviamente ele tem que passar pela Comissão de Educação. Teoricamente, você imagina, olhando a composição da Câmara, fala Comissão de Saúde. Você pensa que entre os 3 integrantes, pelo menos um deles tem que ser o vereador Raimundo Amorim, porque é o único médico. Né? Nós temos o Igor Faraco, que é fisioterapeuta, de certa maneira ligado à área de saúde, mas médico apenas o Amorim. Então, teoricamente, o Amorim tem que estar na Comissão de Saúde, e está. Aí a gente olha para a Comissão de Educação, teoricamente, teria que estar a vereadora professora Amanda,
porque ela é a única professora ali no plenário, mas ela não está. E, por fim, a Comissão dos Servidores Públicos Municipais, que, óbvio, deveria ter pelo menos um servidor de carreira. E quem é o servidor de carreira entre os 21 integrantes da Câmara? A vereadora professora Amanda, mas ela não está. E depois do boletim eu vou ler nota do SINDI-PMT questionando esse fato. Então, eu acho que realmente foi uma formação incoerente, mostra um posicionamento político e a gente vai acompanhar mais para frente o que vem daí, né? E daqui a pouquinho eu vou trazer aqui a nota do SINDI-PMT sobre a questão aí da Comissão dos Servidores Públicos Municipais. Mas antes, para vocês entenderem, nós vamos trazer o momento da votação da Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal delas, para vocês entenderem o mecanismo da votação. Solta aí, Caio. Presidente, Bruninho Almeida. Não. Está errado. Membro, Bruninho Almeida, Fidel Faria, Paulinho Nogueira. Votação nominal. Daí, ó. Como vota a professora Amanda? Sim. André do Gás. Sim. Bruninho Almeida. Sim. Caio Perfister. Sim. Dudu do Resgate. Sim. Diego Barbosa. Sim. Fabinho Filé. Sim. Fidel Faria. Sim. Igor Faraco. Sim. João Miguel. Sim. Cacau Repórter. Sim. Vitinho. Sim. Luciano Santos. Sim. Márcia Valentim. Sim. Marcos Rangel. Sim. Maurício Lopes. Sim. Calé. Sim. Paulinho Nogueira. Sim. Doutora Murim, Sandrin, Totó Online. Comissão de Finanças e Orçamento, Maurício Lopes, Paulinho Nogueira, Fidel Faria. Como vota? Professora Amanda. Sim. André do Gás. Sim. Bruninho Almeida. Sim. Caio Perfister. Sim. Dudu do Resgate. Sim. Diego Barbosa. Sim. Fabinho Filé. Fidel Faria. Sim. Igor Faraco. Sim. João Miguel. Sim. Cacau Repórter, Vitinho, sim. Luciano Santos, sim. Márcia Valentim, sim. Marcos Rangel, sim. Maurício Lopes, sim. Calé, sim. Paulinho Nogueira, sim. Doutora Murim, sim. Sandrin, sim. Totó Online. Bom, tá aí então, para vocês verem, foram duas das comissões. São várias outras. Hoje não foi votado quem será presidente, vogal ou membro, apenas os 3 integrantes de cada comissão. A gente viu a Comissão de Constituição e Justiça, ela é a principal delas. Todo projeto de lei tem que passar por essa comissão. Então, vamos cobrar justamente mais dessa comissão, para que não tenhamos projetos que sejam inconstitucionais, que firam algumas outras leis e que, quando tem um parecer já quase que repetitivo dessa comissão no ano passado, é de entendimento que não gera nenhum transtorno para a gestão pública e etc. Alguma coisa desse tipo, não lembro o texto exatamente. Está na hora de os pareceres deixarem de ser o cara de copia e cola, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos fazer uns pareceres um pouquinho mais elaborados e até basear em porquê que está se concordando com aquela lei que está sendo aprovada. Talvez isso evitaria problemas como esse da Lei 351, que foi aprovada como foi, com um parecer desse. A Comissão de Constituição e Justiça entende que não há nenhum impedimento, e aí tinham vários impedimentos, né? Vários questionamentos, inclusive hoje na Justiça, e passou pela Comissão de Constituição e Justiça, né, de uma maneira, ou passou como votação extraordinária, não pode. Tem que ter transparência e também aí mais esmero na aprovação de uma lei municipal, principalmente uma que mexe com a vida de tantas pessoas da comunidade teresopolitana. E assim a gente vai concluindo o nosso boletim da Câmara.